Caracas, 12 de outubro de 1949. Ilit Ramírez Sánchez nasceu nas mãos de um advogado comunista que o segurou como quem segura uma arma. Não era apenas um filho, era um projeto ideológico com alvos definidos. O imperialismo ocidental, o sionismo, Israel. A casa dos Ramírez vibrava com debates sobre Marx e Lenin, mas também com denúncias furiosas ao que seu pai chamava de colonialismo sionista na Palestina. As paredes ecoavam nomes de refugiados palestinos, mapas da terra antes de 1948, promessas de vingança. Um dia, vocês entenderão que o mundo não muda com palavras, dizia o pai, os olhos fixos em Ilit. Muda com homens dispostos a sacrificar tudo. E Israel precisa pagar por cada injustiça. Ilit absorvia cada palavra como combustível. Enquanto outros meninos brincavam, ele memorizava datas de massacres palestinos, estudava a criação do Estado de Israel, cultivava ódio metodicamente plantado. No final dos anos 1960, Moscou o chamou. A Universidade Patrice Lumumba, forja revolucionária onde jovens do terceiro mundo eram moldados em agentes de mudança. Ali, Ilit conheceu militantes palestinos que carregavam cicatrizes de confrontos em Gaza e Cisjordânia. A libertação não acontece em bibliotecas, disse um deles, mostrando queimaduras de fósforo branco israelense. Acontece no campo de batalha. Cada sionista que cai é uma vitória. Em 1970, abandonou os estudos. Beirute o chamava. A Frente Popular para a Libertação da Palestina o recebeu em campos de treinamento poeirentos. Wadi Haddad estava lá, médico palestino transformado em estrategista revolucionário, arquiteto de ataques contra alvos israelenses na Europa. Você tem nome? Perguntou Haddad, sem erguer os olhos de um mapa de Tel Aviv. Ilit Ramírez Sánchez. Muito longo. Aqui você será Carlos, e sua missão será fazer Israel e seus aliados sangrarem em suas próprias capitais. O treinamento começou. Brutal, metódico, com foco especial. Alvos israelenses, líderes sionistas, símbolos do Estado judaico. Carlos absorvia tudo com intensidade que impressionava até instrutores cínicos. Nas noites de Beirute, olhava o céu pensando nas vítimas palestinas cujas histórias havia escutado. Cada nome alimentava convicção. Israel pagaria, e ele seria o instrumento dessa justiça. O Mossad, sem saber ainda, ganharia seu mais esquivo inimigo. Londres, 30 de dezembro de 1973. Névoa e tensão. Carlos caminhou por Kensington como um turista qualquer, mas seu alvo era perfeitamente definido. Joseph Sif, vice-presidente da Federação Sionista Britânica, empresário influente, símbolo do poder judaico que sustentava Israel. Sif preparava-se para dormir em sua residência, cercado pela ilusão de segurança que homens poderosos cultivam. Não imaginava que Carlos havia ultrapassado todas as proteções invisíveis. Quando o encontrou, o silêncio durou eternidade comprimida. O disparo deveria ter enviado mensagem clara: líderes sionistas não estão seguros nem em Londres. Mas a arma falhou. Sif sobreviveu, ferido mas vivo. Carlos desapareceu na noite londrina. Mas algo fundamental mudara. A notícia atingiu Tel Aviv como choque elétrico. Um nome começou a circular em relatórios do Mossad: Carlos. Venezuelano, treinado pela FPLP, especializado em ataques contra alvos judaicos. O Mossad, serviço secreto que havia caçado nazistas até confins da terra, que executara terroristas do Setembro Negro após Munique 72, agora tinha novo nome em sua lista de alvos prioritários. Você cruzou o rio, disse Haddad quando Carlos retornou. Não há ponte de volta. Agora, o Mossad nunca esquecerá seu nome. Carlos sabia e não temia. Ao contrário, sentiu orgulho sombrio de ter entrado no radar da inteligência mais letal do mundo. Paris, 1974. A Cidade Luz tornou-se campo de batalha.
Carlos se movia entre mundos com facilidade perturbadora. Apartamentos sob nomes falsos, redes clandestinas, contatos que nunca sabiam exatamente para quem trabalhavam. Mas seus alvos eram claros: instituições judaicas, negócios israelenses, símbolos do sionismo europeu. Uma granada foi lançada contra banco israelita em Londres. A explosão rasgou fachada, enviou mensagem. Carlos estava escalando sua guerra particular. Em setembro de 1974, uma galeria comercial, frequentada por judeus franceses, se tornou cenário de caos. A explosão rasgou o ar, estilhaçou vidros, transformou o dia comum em pesadelo. 2 vidas apagadas, dezenas feridas. Em janeiro e fevereiro de 1975, tentativas de atacar aviões da El Al no aeroporto de Orly. Falhas técnicas impediram catástrofe, mas o padrão estava claro. Carlos tinha obsessão específica com alvos israelenses. A imprensa conectava pontos: ataques em Londres, explosões em Paris, tentativas contra a companhia aérea israelense. Metodologia similar: alvos coerentes com causa palestina, execução profissional. O Mossad montava dossiê cada vez mais volumoso. Fotografias, padrões de movimento, redes de contato. Agentes foram destacados para localizá-lo. Informantes cultivados, armadilhas preparadas. Mas Carlos sempre estava um passo à frente. Magdalena Kopp entrou em sua vida. Alemã, revolucionária, também comprometida com a causa palestina. Encontraram-se em apartamento seguro durante reunião de coordenação. "Você é Carlos", ela disse. Não era pergunta. Depende de quem pergunta. A conexão foi imediata, prática, operacional. Juntos, eram mais eficientes contra inimigos comuns. Mas Paris estava perigosa. A DST francesa, trabalhando com Mossad e CIA, apertava cerco. Informantes sussurravam nomes, endereços eram identificados. Em 27 de junho de 1975, a rede se fechou. Apartamento na Rue Tullier. Agentes da DST entraram com violência. O tempo desacelerou. Carlos viu tudo em câmera lenta. Mãos nos gatilhos, janela de oportunidade fechando. Disparos rasgaram o silêncio. 3 homens não respiravam mais. 2 policiais franceses e um colaborador libanês. Carlos atravessou confusão e desapareceu nas ruas de Paris. A cidade entrou em alerta máximo. Mas Carlos já cruzava fronteiras, evaporando mais uma vez. Tel Aviv recebeu notícia com frustração. O Mossad estivera perto, compartilhando inteligência com franceses, mapeando movimentos. Mas novamente, Carlos escapara. Tornara-se fantasma que assombrava não apenas a Europa, mas especialmente Israel. Viena, 21 de dezembro de 1975. Neve fresca cobria a cidade imperial, a sede da OPEP, símbolo de poder econômico global. Dentro, ministros de países árabes e aliados de Israel se preparavam para a reunião de rotina. Carlos coordenou cada detalhe com precisão militar. A invasão foi brutal. Um policial austríaco tentou reagir. Desabou. 2 membros da delegação líbia resistiram. Silêncio absoluto se seguiu. 60 reféns sob controle. Ministros, funcionários, todos à mercê de homens dispostos a atravessar qualquer linha. "Queremos que o mundo ouça", disse Carlos às autoridades. "Transmitam nosso comunicado. A Palestina não será silenciada. Israel não será esquecido." Viena entrou em pânico. Forças especiais cercaram prédio. Agências de inteligência trocavam informações freneticamente. O Mossad ofereceu equipes de resgate, expertise em negociação com terroristas. Mas todos sabiam a verdade. Quem estava lá dentro tinha todas as cartas. Negociações tensas. Comunicado pró-Palestina foi transmitido internacionalmente. Vitória propagandística contra Israel e seus aliados. Acordo alcançado. Avião fornecido, reféns libertados gradualmente, passagem segura garantida. Quando decolou rumo a Argel, Carlos olhou pela janela. Havia elevado causa palestina ao centro da atenção mundial. Havia desafiado não apenas a Europa, mas também Israel. A imprensa explodiu.
Carlos, o Chacal, o apelido pegou. O terrorista mais procurado do mundo. Em Tel Aviv, o Mossad intensificou caçada. Carlos não era mais apenas mais um terrorista. Era símbolo de humilhação. O homem que atacava judeus impunemente, que desafiava a inteligência israelense, que escapava sempre. Equipes foram destacadas, orçamentos aprovados, ordem clara: encontrar Carlos, a qualquer custo. Em 1976, a FPLP expulsou Carlos por desobediência. Você se tornou maior que a organização, disse Haddad. Isso é perigoso. E agora? Perguntou Carlos. Agora você é livre e completamente sozinho. O Mossad nunca parará de procurá-lo. Carlos deixou Beirute sem olhar para trás. Tornara-se operacional freelance, sustentado por redes que se estendiam de Damasco a Khartoum. O Chacal estava livre e a caçada estava apenas começando. Década de 1980. Carlos vivia em movimento perpétuo. Quando Magdalena foi presa, algo se partiu dentro dele. Paris sangraria em resposta. Explosões rasgaram ruas movimentadas em março de 1982. Corpos jaziam imóveis. Estações de trem, cafés, locais simbólicos. 11 vidas apagadas, centenas feridos. Carlos coordenava de Damasco, Trípoli, Budapeste. Mudava identidades como quem muda de roupa. A Síria o acolheu pragmaticamente. Hafez al-Assad sabia que homens como Carlos eram peças úteis contra Israel e Ocidente. Você pode ficar, enquanto for útil. Na Líbia, Gaddafi o recebia ocasionalmente. Você é arma contra sionistas, mas armas devem ser controladas. O Sudão tornou-se refúgio intermitente. Khartoum oferecia anonimato, mas 3 agências nunca pararam de caçá-lo. DST francesa, CIA americana e especialmente o Mossad israelense. O Mossad tinha razões especiais. Carlos havia atacado Joseph Sif, havia lançado granada contra banco israelita, havia tentado derrubar aviões da El Al. Cada ataque era afronta pessoal ao Estado judeu. Agentes israelenses cultivavam informantes em Damasco, Trípoli, Beirute. Rastreavam movimentações financeiras, interceptavam comunicações, montavam um perfil psicológico cada vez mais detalhado. Mas Carlos era vento, sempre um passo à frente. A CIA, frustrada com fracassos sucessivos, destacou Billy Wall, operacional lendário especializado em localizar alvos impossíveis. O Mossad compartilhava inteligência seletivamente. Todos queriam Carlos, mas cada agência queria a glória da captura. Carlos vivia em paranoia constante. Cada contato era potencial traidor. Cada apartamento, armadilha. Sabia que 3 das inteligências mais letais do mundo dedicavam recursos imensos para encontrá-lo. À noite, em quartos anônimos, olhava espelho. Linhas que não existiam em Beirute agora marcavam o rosto. Olhos carregavam peso de decisões que haviam custado vidas. Magdalena foi libertada em 1985. Reencontraram-se em Damasco. Valeu a pena? Ela perguntou. Carlos não tinha certeza. Fizemos o que tínhamos que fazer contra sionismo, contra imperialismo. O resto é para a história julgar, mas sabia que a história raramente é gentil com homens como ele. Khartoum, 1993-1994. O mundo havia mudado radicalmente. Muro de Berlim caíra, União Soviética desintegrara, Guerra Fria terminara. Patrocinadores estatais de terrorismo recuavam sob pressões internacionais. Carlos tornara-se fardo político tóxico. Mesmo Sudão, último refúgio, considerava entregá-lo. Em 1993, Billy Wall, agente da CIA, foi destacado para Khartoum com missão específica: localizar Carlos. Wall e equipe procuraram por 4 meses, metodicamente, pacientemente. Identificaram um homem trabalhando como guarda-costas de Carlos. Vigiaram-no até 8 de fevereiro de 1994, quando ele os levou ao apartamento de Carlos. Estabeleceram um posto de observação em hospital abandonado em frente. Observaram por 4 meses, documentando cada movimento, cada padrão, cada vulnerabilidade.
O Mossad também estava perto. Agentes israelenses em Khartoum compartilhavam informações com CIA e DST francesa. Todos queriam Carlos, mas sabiam que captura exigia coordenação. A DST francesa assumiu liderança. Ofereceram ao governo sudanês equipamentos de comunicação essenciais, fotos de satélite das posições de inimigos do regime. Suborno diplomático sofisticado. Sudão aceitou o acordo. Carlos, sem saber, estava cercado por 3 agências que haviam dedicado décadas a encontrá-lo. Em agosto de 1994, Carlos desenvolveu problema sério em testículo, dor insuportável, necessidade de cirurgia urgente. Foi levado ao hospital em Khartoum. Para a cirurgia, seria completamente sedado, vulnerável pela primeira vez em décadas. Magdalena o observou com expressão indecifrada. "Tenha cuidado", ela disse. Algo em sua voz fez Carlos pausar. Viu medo, não do que poderia acontecer, do que ela sabia que ia acontecer. "Você sabia?", perguntou, voz baixa. Magdalena desviou o olhar. Até laços mais profundos se rompem sob pressão suficiente. Carlos poderia ter fugido, mas estava cansado. Cansado de correr do Mossad, da CIA, da DST, cansado de viver onde cortinas nunca se abriam. Foi ao hospital, 14 de agosto de 1994. Carlos foi sedado para a cirurgia. Quando acordou, estava amarrado. Agentes franceses ao redor. Não houve violência. Não foi necessária. Para onde? França. Billy Wall observava de longe. Missão cumprida. O Mossad, em Tel Aviv, recebeu confirmação. Décadas de caçada finalmente encerravam. Quando o avião pousou em Paris, fotógrafos capturaram o momento. Terrorista mais procurado do mundo finalmente capturado, algemado, humano e vulnerável. Manchetes gritaram: "Carlos capturado". O homem que desafiara Mossad, CIA e DST por 2 décadas finalmente enfrentaria consequências. Paris, 23 de dezembro de 1997. Sala do Tribunal fria e impessoal. 3 anos desde captura. Carlos sentava no banco dos réus, não mais fantasma que assombrara a Europa e Israel. Acusação: assassinato de 2 policiais franceses e colaborador libanês em 27 de junho de 1975. Carlos observou rostos, juízes, promotores, jornalistas e famílias, viúvas, filhos, pais envelhecidos, olhos carregando dor cristalizada. Desviou o olhar. Era mais fácil matar quando pessoas eram abstrações, símbolos de sistemas opressores. "Este homem não é revolucionário", disse o promotor. "É assassino que se escondeu atrás de ideologia". Carlos quis protestar, quis argumentar sobre contexto, sobre luta maior contra sionismo e imperialismo. Mas palavras pareciam ocas. Dias se arrastaram. Testemunhas, especialistas, advogados. Veredito: culpado em todas as acusações. Illich Ramírez Sanches, você é condenado à prisão perpétua. Perpétua. Até que vida se esgotasse, viveria em cela. Carlos recebeu sentença quase com alívio. Fuga terminara. Caçada do Mossad, CIA, DST, tudo acabara. Nos anos seguintes, mais julgamentos, outros crimes, outros vereditos. Cada julgamento, nova camada de responsabilização. Manchetes mudaram de tom, de lenda perigosa para relíquia de época violenta. Carlos tornara-se nota de rodapé. Caso de estudo em aulas de contra-terrorismo. França, 2020. Cela pequena, mas Carlos aprendeu a habitá-la. Mais de 2 décadas nas mesmas 4 paredes. O homem que se aproxima dos 75 anos pouco se parece com o operacional que desafiou Mossad nos anos 70. Cabelo embranquecido, corpo carregando décadas de inatividade, mãos tremendo ao segurar caneta. Pensou em Joseph Sif, que sobrevivera. Como sua vida mudara. Pensou nos passageiros das explosões. Quais sonhos morreram? Não era remorso exatamente. Era reconhecimento tardio de que ações têm peso que ideologia não pode sustentar.
manuscritos empilhados, memórias nunca publicadas, tentativas de explicar inexplicável. Como explicar a mundo que superou Guerra Fria, que ataques contra sionistas faziam sentido dentro daquela lógica? Você não explica, apenas vive com consequências. Fotografia antiga contrabandeada. Beirute, 1972. Ele jovem, rodeado de militantes, todos com certeza inabalável de que estavam do lado certo. Quantos daqueles rostos ainda viviam? Quantos morreram? Quantos, como ele, envelheceram em prisões? Obscuridade era mais pesada que notoriedade. Quando Mossad o caçava, pelo menos importava. Agora apenas existia, respirando, comendo, dormindo, repetindo. Carlos deitou-se. Amanhã seria idêntico. Até que não houvesse mais dias. Não era fim que imaginara em Beirute quando recebeu o nome Carlos e missão contra Israel. Imaginara martírio glorioso, vitória revolucionária. Não imaginara isto. Envelhecer lentamente em cela francesa, mundo esquecendo que existira. Mas talvez fosse fim que merecia. Não castigo dramático, apenas irrelevância. Apenas tempo para compreender plenamente peso do que fizera. Illich Ramírez Sanches, Carlos, o Chacal, continuaria existindo nestas paredes até deixar de existir. Não como lenda que desafiou Mossad, não como revolucionário, não como herói ou vilão épico. Apenas como homem que viveu tempo demais para escapar das consequências de atacar alvos que nunca esqueceram seu nome. E talvez, no final, essa fosse a única justiça possível.